a Bíblia é, assim, passada passo a passo para você meditar, e é o que nós faremos. E você tem que ter a humildade de entender que o apóstolo Paulo, né, ele, quando escreve, ele está sabendo de algum problema que aconteceu lá na igreja, chegou algum comentário para ele, e essa carta, ou as cartas que ele está escrevendo, né, você tem que, peraí, se aconteceu, acontecer aqui. E você vai aprendendo com isso, tá bom? Nós estamos sem aqui, o pastor, eu vou pedir, dá para você ficar lá, Ricardinho, fica aí para mim, por favor. Não lá, passando lá, rapidinho, enquanto não está aqui o coisa. Obrigado. Então, nós já lemos, vai apertando aí, rapidinho, tá? Isso, nós, volta um pouquinho, obrigado. Nós já lemos os 3 primeiros capítulos, gostaria que você abrisse a sua Efésios, capítulo 4, e pela graça de Deus, nós vamos continuar aprendendo, tá bom? Bom, para você entender melhor o capítulo 4, você que está chegando, né, e está pegando agora, eu quero pegar o último versículo do capítulo 3, que diz assim, olha, guarde isso, se possível, se desse para colocar num quadro, obrigado, Raquel, se desse para colocar num quadro, deixa eu ver se está funcionando aqui, tá, isso, obrigado, se desse para colocar num quadro, olha que lindo, olha o que Paulo fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aquele, tem um acento ali, aquele que é, quem é? Quem é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede? É esse. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, do que você pensa e pede, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem coisas na Bíblia que a gente não entende. Parece que só problema atua em nós, né? É que nós, com o tempo, você vai entendendo. Aí você fala assim, isso é papo de velho, né? Porque assim, mas não, parece que a cada dia, eu que estou com o motor 5.4, a cada dia parece que é uma situação nova. Então assim, mesmo quando você se converte ao cristianismo de verdade, né, você acha que era cristão, já disse para você que eu fui ler a Bíblia de verdade, começar a me envolver, a me preocupar com Deus com 29 anos, 28, 29 anos. Então, graças a Deus que você, que é adolescente, que é jovem, você já está tendo os primeiros contatos. Então, quer dizer assim, a tendência é você produzir muito mais do que as pessoas, no meu caso, assim, para você entender. E é o seguinte, e é difícil entender que as situações que vão acontecendo nas nossas vidas estão produzindo em nós alguém melhor. E é muito difícil entender isso. E cada um vai passar por que tiver que passar. Mas eu quero que você entenda isso. Existe um que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa e pede. E de acordo com o seu poder, as pessoas não lêem o complemento. De acordo com o seu poder que atua em nós. Quer dizer, ele vai fazendo tudo o que você pede, infinitamente mais, atuando em você. E aí você não vai entendendo, você vai entender um dia. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E o Paulo termina o capítulo 3, e ele começa o capítulo 4 assim. Bom, olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está aqui, Como assim? Vou dar ouvido para um preso? Calma, pessoal, é o Paulo, né? E o motivo da prisão dele, você já conhece. Era estar pregando sobre Jesus Cristo. Nesse sentido. Então, ali é outra coisa. Sejam completos, olha que lindo. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha que lindo, olha a palavra. Olha para a direita, olha para a esquerda, seja
amável. Seja humilde. Façam todo o esforço para conservar a unidade no espírito, pelo vínculo da paz. São coisas que, assim, se você pudesse guardar isso, se alimentar disso todo dia, procurar a paz com todos, ser humilde. Não é aquela humildade assim, ó, sei que nada sei, sabe? Mas não é, essa frase só não vale no dia da prova, né? Sei, professor, sei que nada sei, está na Bíblia. Não, não é isso não. Tem que estudar. Então, a ser humilde é o seguinte, olha, sabe uma frase que as pessoas acabam entendendo errado? Aquele ser pobre de espírito. Você é pobre de espírito. Não, a intenção ali é, olha, eu necessito constantemente de ser alimentado no espírito, nesse sentido, de precisar, sabe, de alimentar o espírito. Então, são recomendações que o Paulo está dando para a igreja lá de Éfeso, e eu acredito que é para mim também. E ele fala assim, olha, você não entendeu ainda na igreja, né? Há um só corpo. E um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um milagre quando você reconhece no seu coração de verdade que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, que Isaías profetiza que ele levou sobre ele todas as nossas transgressões, nossos pecados. É muito difícil entender isto. Mas quando você vai apanhando, você vai entendendo que Deus vai te moldando para que você atinja, né, a estrutura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, porque procura ser igual a Ele, você vai entendendo que Ele vai operando em nós, em todos, e em cada um de uma maneira diferente. E Ele une o corpo, guardado as devidas proporções, como um técnico de futebol, que monta aquele elenco, e o técnico vai pegando cada um, colocando nas suas posições, com 1, 2, 3 reservas. E aí, cada um depende do outro. Por quê? Porque o objetivo é vencer. Então, guardadas as devidas proporções, a igreja é um corpo de Cristo, onde cada um vai ser utilizado de acordo com o que Deus está trabalhando no seu coração, usando a sua aptidão. E é importante você entender isso, meu amado, que é só um só Deus, um só Espírito, é um só. E ele vai falar daqui para frente, em outra carta também, ele fala que, olha, que Deus ele vai capacitar você. Quando ele colocar você em uma posição, naquela posição, às vezes você vai precisar usar alguma coisa especial, divina, sobrenatural, que ele chama de dom. E ele vai usar você da maneira que ele quiser para edificação do reino. Mas ele insiste, ei, ninguém é mais que ninguém. Todos fazemos parte de um corpo. Só que você tem que olhar um para o outro humildemente e respeitar. E isso é difícil porque às vezes você esquece que você é feito de barro. Todos nós somos feitos de barro. E você esquece. E você acha que você é melhor que o outro. Não. Todos nós somos necessários. E é importante você entender. Eu não gosto de falar essa frase. Ninguém é substituível. E a Bíblia ensina isso. Todas as vezes que alguns homens se empolgaram, Deus foi lá, preparou outra pessoa e colocou no lugar. E no momento certo, aquela pessoa foi substituída por... Como assim? Pois é, não é de agora. Deus vem dando chance para você há muito tempo e você não entendeu. Então, Paulo fala isso, ei, há um só corpo, um só batismo. Por isso que quando as pessoas são batizadas já por imersão, em outras igrejas, elas são aceitas por aclamação, quer dizer, ela já foi batizada, correto? Não interessa a denominação. Bom, e aí ele fala assim, olha que lindo. Continuando, é importante você entender, ó, e a cada um de nós, a cada um tratamento individual, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso, é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão também que ele havia descido às profundezas da terra? Isso é um mistério, pessoal, que está em Lucas capítulo 16, 19 ao 31. Naquela parábola que ele
do rico e do Lázaro. Alguns acreditam que é uma parábola, mas alguns acreditam que é uma história mesmo. Mas Jesus queria ensinar através daquela história. Olha, tá bom? Existia um rico que vivia com a vida esplêndida, não se preocupava com Deus, tinha tudo do bom e do melhor, nunca passou necessidade. E tinha também uma outra pessoa, uma outra situação de miséria, de pobreza, que comia das migalhas do pão que caía ali. Até os cachorros lambiam as chagas do pé. Abandonado, desprezado pela sociedade, ninguém dava nada por ele. Morreu esse mendigo, e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E quem conhece Abraão, tá, Lucas capítulo 16, eu estou lendo com vocês, tá? Quem conhece Abraão sabe que Abraão, o Marte, foi ao Senhor, Deus olhou para ele e disse: Abraão, de você vou fazer uma grande nação. Gênesis 12. E aí, esse que ninguém dava nada por ele, mas Deus conhecia o coração dele. Isso é importante você entender. O que você faz na vida por fazer não vai te credenciar a entrar no céu, não é o que fazemos, é o que Cristo fez por você. E só quem conhece realmente o seu coração é Deus. Eu posso fazer um teatro para você aqui, ser uma pessoa ruim, péssima, fazer todo tipo de porcaria ali na rua, na sua ausência, mas Deus conhece cada um de nós. Então, assim, por isso que ele fala uma vez lá também: olha, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei isso, fiz aquilo, profetizei. Jesus fala assim: eu não te conheço não, eu não te conheço não. Então Jesus conhece. E aí, quando Lázaro morre, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Não interessa, foi dado um nome para ele. Bom, e aí diz que o rico morreu também. Ele foi sepultado, teve um velório bonitinho, foi sepultado. E aí, mensagem sobrenatural. O que acontece depois da morte? Até Cristo, a Bíblia diz que existia então um lugar chamado Inferno, Hades, ou Seol, que era o lugar, a região dos mortos, é assim? E esse lugar tinha 3 lugares dentro do Hades. Um lugar chamado Seio de Abraão, ou Paraíso, onde iam as pessoas que Deus, pelo critério eterno deles de amor, separou ali. Tinha um abismo criado lá, o demônio e os anjos dele, e um lugar de tormento, onde as pessoas que pelo critério de Deus, iam ali, ficavam em tormento ali. E esse rico, meu amado, acorda lá, lê lá. E a Bíblia diz o seguinte ali, que ele desesperado ali, ele olha e ele vê, olha que coisa, ele consegue ver o Lázaro lá abraçado em Abraão. E a Bíblia diz que ele fala: ô pai Abraão, quer dizer, então ele conhecia a Bíblia, as Escrituras: ô pai Abraão, pede para o Lázaro molhar, trazer um pouco d'água para mim aqui, molha o dedo aí, estou morrendo aqui de sede, estou atormentado. E Abraão fala o seguinte: ei, lembra que em vida você teve a oportunidade, e agora não tem mais jeito. E mesmo que ele fala assim: mesmo se eu quisesse ir até aí, nós não podemos, mesmo se eu quisesse. Então não tem o jeitinho brasileiro depois de morte. O que você faz aqui em vida vai determinar a sua eternidade, onde você vai viver a eternidade. É importante você entender isso, o que você faz em vida. E aí ele fala assim: então faz o seguinte, Abraão, pede para o Lázaro ir lá avisar a minha família, porque eu tenho mais 5 irmãos, senão eles vão vir para cá, estão fazendo a mesma coisa que eu fazia. E aí tem a deixa. Aí, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Quer dizer, ele tem, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, e os outros profetas, os outros livros. Quer dizer, ele tem as Escrituras Sagradas. Leiam, escute. E é o que nós fazemos aqui. E aí, ficou ali. Quero que você entenda que quando Jesus vence a morte na cruz, ele vai até esse lugar, ele desce e se apresenta lá. Fantástico. Em Apocalipse diz isso, que agora os salvos estão lá debaixo do altar. Aquele lugar, Jesus foi resgatar aquelas pessoas e leva lá para a presença de Deus. E hoje o inferno realmente é só um lugar para quem vive no tormento e para o diabo lá e seus anjos. O inferno não é lugar de ninguém não, depois de Jesus, tá bom?
Então, é esse mistério que diz aí nesse versículo. Bom, e aí ele complementa: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns, e aí é importante você entender, que na missão de Jesus, que é muito difícil entender, ele vence a morte, não foi encontrado nenhum pecado nele. Quando o inferno não deu, por isso que ele ressuscita. É fantástico isso. E a morte não pôde contê-lo, ele venceu a morte. É fantástico. E aí acontece, ele sobe e ele deixa uma instrução para nós. Ei, vem cá, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Tá bom? Batize as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-as a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. E certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. É fácil falar. Você consegue decorar isso. Na teoria, 10. Só que às vezes na prática, a teoria é outra. E você não consegue entender. Então, olha o que ele faz. Então, pensando nisso, Jesus viveu dentro de um corpo, né, limitado como o nosso. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Olha só. E ele designou alguns para apóstolos. Começa a igreja lá nos 12 apóstolos. Começa a igreja ali. Ele designou 12. Daqueles 12 foram se multiplicando. E ele, no meio, aí ele começa a levantar alguns para profetas. Ou seja, olha, começa a colocar alguns homens dentro da igreja. Dizendo o seguinte: olha, Deus está me mostrando que você está fazendo isso, que é para exortar a pessoa. Para a pessoa, opa, isso aqui não é brincadeira não. Aí ele começa a colocar outros para evangelistas, que têm a facilidade de pregar o evangelho de uma maneira simples, objetiva, sem pressão. E aí, outros para pastores. Pastor não é profissão, é dom. Deus levanta homens para pastorear. Correto? Você que faz teologia, você é um teólogo. Isso não te capacita a ser pastor, só se for profissão. Mas Deus levanta pastores, homens que Ele coloca características específicas para acompanhar outros casais. Olha só, e coloca mestres, pessoas que Ele vai capacitar para ensinar. Mas o mestre não é pastor, e o pastor não é mestre. O pastor não é evangelista. E assim, e é difícil você entender. Então, mas quando você começa, né, a entender que tudo isso é com o fim de preparar os santos, os escolhidos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja, esse é o objetivo. Tudo que você faz na igreja, tudo que você faz é para edificar o corpo de Cristo. É claro que nós temos as características humanas de gostar, nós temos que gostar do que faz, principalmente isso, tá? Você tem que gostar do que faz. Quando você gosta do que faz, fica visível, você faz com prazer. Você nem trabalha, porque você faz o que você gosta e até recebe dinheiro por isso. Por isso que é muito importante você, jovem, que está para escolher a sua profissão, sabe, escolha gostar do que faz, se possível, tá bom? É que tem que sustentar, não tem jeito, né? Então procure aí unir o útil ao agradável. E aí tudo que você faz aqui na igreja, para a obra, é para a edificação do corpo de Cristo. Você nunca pode esquecer isso, tá bom? Bom, até quando? Até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quer dizer, ei, até quando você tem que entender que você está aprendendo, que você depende de Deus? Enquanto você estiver respirando. O dia que você achar que você é o bom, é o cara, que a igreja não continua sem você, não pense assim, porque você vai quebrar a cara, porque a igreja é de Cristo, você é necessário sim, sem você aqui, vamos pensar assim, olha, sem você vai acontecer, mas com você aconteceria bem melhor, pensa assim, deu para entender? Sem você as coisas vão acontecer, porque a igreja é de Cristo, é Cristo que levanta as pessoas e capacita. Então faça as coisas com prazer para Cristo, tá bom? Nunca ache que você, se eu não for não vai ter. Vai pessoal, vai.
porque Deus levanta as pessoas e capacita as pessoas. Mas pensa assim, Senhor, obrigado por estar me usando, tá? Obrigado. E capacita outra pessoa também, Senhor, para me substituir, para estar no meu lugar, na minha falta. É assim que tem que ser. Eu não sei porque eu estou com essa ideia hoje, mas você pode ver que todo técnico tem um auxiliar. Na ausência do técnico vai o quê? O auxiliar. Aí dá um tempinho, aquele cara começa a trabalhar, a linha de frente, aquele cara passa a ser técnico. Então, guardado as devidas proporções, pelo amor de Deus. É assim na igreja. Muitas vezes Deus está preparando a pessoa sentadinha ali, ó. Ele está observando alguém, está aprendendo com você. Você nem percebe, ela está aprendendo com você, ela vai estudar sozinha. Deus vai tocar, vai preparar. E aí, quando você menos espera, aquela pessoa está lá, depois de um certo tempo, fazendo aquilo que você fazia. Você fala, nossa, quanto tempo? É. E às vezes trocou, porque Deus quer te colocar em outro lugar também. E aí, entre você e Deus, tá bom? E aí, ó, até que Cristo volte, você tem que ter esse pensamento. Antes, olha só, procura entender. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, meu amado. Faça tudo com amor, prazer. Dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua. Sabe uma linha, pelo amor de Deus também, linha de produção. É uma linha de produção, um exemplo. Então, tem que passar por todas aquelas etapas. Aí, de repente, passa ali, tinha que pôr um parafuso, o cara que põe um parafuso não está. Aí a peça vai, aí chega lá sem parafuso. Então, assim, na obra de Cristo, tudo se encaixa, sabe? Cada um fazendo a sua parte. E Deus capacita. Que, por exemplo, eu não sei tocar, mas vai que um dia, vou insistir. Não, fica na sua, mais ou menos assim. Então, Deus vai preparando. Por isso que é legal, quanto mais jovem, você vai tendo oportunidade de ir passando por vários departamentos para você se encaixar. Opa, me sentir mais útil aqui, mais útil ali, tá bom? Mas, meu amado, cada um tem que fazer a sua parte. Em verdade, seguindo a verdade em amor. Quer dizer, faça tudo com amor, tá bom? Ok. Assim, olha o Paulo. Assim, eu digo a vocês. Quem? O Paulo, o apóstolo Paulo. Eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ele vai dar umas bronquinhas leves agora. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Quer dizer assim, enquanto a pessoa não reconhece que Cristo é e procura, parece estar duro o coração. E o Paulo está insistindo que nós não devemos mais viver como nós éramos antes de começar a se envolver no trabalho missionário da igreja. Olha só, ele fala assim, tendo perdido toda a sensibilidade, você tem que ter sensibilidade. E não adianta você ficar discutindo com o Zé da esquina, que Cristo morreu, levou os pecados, não dá. Deus vai preparar um momento certo para você, através do poder do Espírito Santo de Deus, levar a mensagem, o poder do Espírito Santo vai converter a pessoa. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo, de Cristo. Então, nós precisamos o quê? Estou falando sério. É como se, vou ler o Evangelho de novo. De novo. Você tem que ler. Você tem que entender o que Cristo fez, como Ele fez, que é a razão da sua fé. Mas eu não conheço o Antigo Testamento. Não tem problema. Mas tem que conhecer o Evangelho, o Novo Testamento. Você tem que conhecer. Lê Mateus de novo, Marcos, Lucas, João, lê de novo. É obrigação sua. E aí a igreja vai te direcionando com as outras cartas. E você mesmo vai se impulsionando depois a ler outras coisas, tá bom? De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados,
de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, vocês precisam entender isso, que a obrigação da igreja de Jesus Cristo aqui na terra é ensinar a vida de Jesus. É isso, Fernando, sabia, meu? Ah, mas eu ainda não li Gênesis. Na hora certa você vai ler. Mas tem coisa que você não vai entender. Não tem coisa que você não vai entender, nem eu. Não adianta, ninguém vai entender. Tem mistérios que ninguém vai entender. São suposições. Por isso que é importante você entender que é Jesus, a pedra que vai edificar a sua vida, tá bom? E o apóstolo Paulo continua assim, olha, as pessoas são insensíveis. As pessoas estão lá, vivendo de corrupção, e você vai falar assim, não, olha só, Deus não pode. É difícil, às vezes, as pessoas se livrar. Entendeu? Ela não tem condições ainda de falar não. Então é difícil, as pessoas não têm essa sensibilidade. Bom, quanto à sua antiga maneira, olha só, quanto à antiga maneira de viver, agora é com você. Ó, porque você está aqui na igreja, ou você que busca seguir Cristo como exemplo, ou você está aí buscando a verdade. Então, você olha para trás assim, quanto mais você olhar para a cruz, toda vez que você olhar para trás, vai ter menos poder de decisão na sua vida. Cristo vai levar você para trás. Você vai lembrar, por exemplo, eu gosto muito de uma música chamada Cicatrizes. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia de onde é essa cicatriz aqui. Entendeu? Falando? Eu sei que está aqui, mas eu não sei quando aconteceu. É como se a sua vida fosse assim, você olha para frente, você está buscando a Cristo, quando você olha para trás, você fala, eu acho que eu já fiz isso, mas eu não acredito que eu fiz aquilo, mas já fiz. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Só que as pessoas que não sabem que você mudou de vida, ainda acham que você está lá, causando aquelas cicatrizes. Então, o seu testemunho é importante. Ele fala assim, olha, quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Sai, velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. É fantástico isso. Eu sei que você fala assim, nossa, Cícero, mas está difícil. Pessoal, não é fácil ser cristão, mas é possível. E o Paulo vai dar uma dica muito legal, imita Cristo, imita Cristo, imita Cristo, imita Cristo, imita Cristo. É eles que têm que imitar. Você tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Que homem? Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quer dizer, então eu tenho que buscar a justiça? Sim, justiça, meu amado, é o que provém do coração de Deus. Evita dar sua opinião. É verdade. Eu quero ser justo. Tá, então imita Jesus Cristo. O que Jesus faria no seu lugar? Mas eu não sou Jesus, então. Então busca a santidade. Mas eu não sou santo. Então, é que nós entendemos assim, santo, aquele cara que faz as coisas tudo certinho. Então, assim, mas na origem da palavra, na raiz, santo é ser separado. Você foi separado para um time, escalado para uma seleção, onde você tem que treinar. É o treinamento contínuo, aí vem os técnicos, preparador físico, um monte de coisa, que são os ministérios, as atividades. É um treinamento contínuo ser cristão. Você não pode falhar um dia no treinamento lá, tá bom? E tá o jogo aí, a vida. Ele fala assim, olha, presta atenção, hein? Portanto, se revista do novo homem, que é na nova maneira de pensar. E aí, aquele monte de amigo, né? Que você tem, que eu tenho, mas aos poucos você vai ver só. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Ponto. Anda na verdade. Anda na verdade, certo? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu falei vocês, uma vez que discuti com o vizinho lá, fiquei mal a semana inteira. Enquanto na semana que vem eu fui lá, bati na porta dele, pedi perdão para ele, não sosseguei. Sabe o que ele falou? Cícero, te admiro muito mais agora. Eu falei, mas não é esse o objetivo, eu queria ficar em paz, porque eu quero que as pessoas lembrem de mim. Depois, pensa no Cícero, tá? O Cícero deve estar fazendo alguma coisa boa. Assim, eu vou poder contar com Cícero. E é isso que você tem que pensar.
Às vezes na sala de aula, aqueles moleques ficam fazendo aquelas piadinhas bobas na aula. Eu falo, pessoal, pensa o seguinte, vai. Vamos supor que hoje você tem aí 40 alunos na sala de aula, e aí você acabou se mudando de escola, e seus amigos vão pensar em você, a última visão que você teve. A gente fala que a primeira impressão é que fica, né? É, mais ou menos, acho que é a última imagem que fica. A primeira impressão choca. Mas o que fica é a última. Eu falo assim, tá legal, hoje você está aí brincando, fazendo piadinha, acabando com a aula. Vamos supor que você mude de cidade e as pessoas vão pensar em você amanhã. Bom, peraí, eu vou pensar então lá no Cícero. E aí, que imagem você deixou? É a última. É, só atrapalha a aula, só brinca. É isso que você quer para a sua vida? Não, professor. Então, começa a mudar devagar. Uma piadinha de outro para não deixar a sala triste, tudo bem, mas toda hora. Quer dizer, você veio fazer piadinha. Se der tempo, você estuda, não é assim, Tânia? Mais ou menos assim. Então, aí você vai fazendo o pessoal prestar atenção, aí pronto. Aí, ó, tá legal. 5 minutinhos para você brincar. 5 minutinhos. A aula rendeu, eles merecem. E aí é questão do professor negociar, tá bom? E ele fala assim, olha, quando ficar irado, não peque, quer dizer, não vai. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Meu amado, dentro de você, a sua alma, a sua mente, só pensa besteira, às vezes assim, só pensamos no pior. Está espirrando, está com corona. É verdade, fala sério. Ih, já fez o teste? Mais ou menos assim. Nós pensamos no pior. E não é. São situações comuns que está passando. E às vezes, se você não buscar a Deus, você começa a dar espaço para o velho homem, a querer ter o que você não pode ter agora, a cobiçar. Aí você, para aumentar o seu ibope, né, no grupinho, para fazer parte de um grupo, você começa a fazer coisa errada que não agrada a Deus. E o diabo, ó, está de olho. Aí você dá lugar para ele, meu amiguinho, cuidado. Ele veio para matar, roubar e destruir, tá bom? Bom, aí ele vai falar o seguinte, olha, você que furtava, é você mesmo, hein? Você que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Olha lá. Vai trabalhar, amiguinho. Fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que coisa. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, ou da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. É importante isso, né? É claro que quando a gente chega aos homens, fica lembrando do futebol, tudo, é só para descontrair, mas, meu amado, durante a semana orar pelo amigo, pensou, ora por ele, só lembra, Senhor, abençoa o Fernando, abençoa, lembrou? Ora, abençoa a família, tá bom? E quando vocês estiverem juntos, nada de palavra torpe, nada de malícia, meu amado, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É que é difícil você entender isso, né? Quando você vai se soltando, né, do passado e pensando no que Cristo pode fazer na sua vida, através da sua vida, você vai tendo um relacionamento assim com Ele internamente e você sabe que Ele está com você, que Ele está trabalhando em você. E aí você tem que ficar em silêncio, você não sabe o que fazer. E nós queremos saber, eu tenho a resposta para tudo. Não tem, tem situações que não tem. Aí você tem que ficar esperto aí. E ele fala assim, ei, não entristeça o Espírito Santo. Você pode ver, às vezes quando você dá uma mancadinha, dói o coração. Ixi, pisei na bola. Aí você já pede perdão, já diz, não faz mais isso. Isso acontece. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Maldade já pega um monte de coisa. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Perdoem-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E essa é uma palavra perdão, porque é assim, né? Às vezes a gente não perdoa, a gente arquiva, né? É isso? No primeiro oportunidade você vai lá e tira o arquivo. Lembra? Eu não. Por que não? Porque eu já esqueci. Eu não lembro não. Você não lembra o que você fez comigo? Não. Você não me perdoou? Deu para entender? É um treino isso. Eu sei que quando alguém pisa no seu calo é difícil, né? Mas fique esperto aí. E o apóstolo Paulo, meu amado, ele vai falar o seguinte, rapidinho, tá? Olha só.
Portanto, você só vai conseguir deixar essas coisas, não interessa se é homem, mulher, jovem ou adulto, se você sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É uma frase assim, né? Se você olhar no Antigo Testamento, umas coisas meio estranhas, né? Por exemplo, imagine, Deus falava assim, ó, Abraão, faz uma oferta aí. Aí ele pegava, preparava um churrasco para Deus. Pensa, ele matava um animal, né? Sem mancha, sem doença, forte. E ele pegava, cortava em pedaços, fazia um altar, colocava todo lá um ritual com a intenção, o coração estava ali. E aí ele colocava fogo ali, fazia aquele churrasco, e aquele cheiro subia. Todo mundo, opa, está tendo um churrasco ali. Não, eu estou fazendo uma oferta. E essa expressão, chegava aquele cheiro e Deus... Não era do churrasco, era do coração da pessoa, da intenção da pessoa. E aí, muitas ofertas, você vê, Abel e Caim, por exemplo, dá para imaginar o Abel fazendo tudo com amor, oferecendo as melhores coisas para Deus. E aí Deus via na atitude, não, olha que lindo. Não é o quanto, é o como. Aí o outro ia pegar as coisas, é para Deus mesmo, eu vou dar o que sobra. Vou dar essa aqui, ó, que está o abacate está manchado aqui, vou dar esse abacate com a mancha. Aí ele pega a colher e tira, né? Tira aquela partinha preta, né? Assim que a gente faz para aproveitar o abacate. Então, imagine aquilo proporcionalmente no que você oferece para Deus na sua vida. Quer dizer, eu não vou dar 100% da minha vida, eu vou dar o que sobra dela. Eu vou dar o tempo que sobra. E quando você vai aprendendo que se você procurar com Cristo, só vai conseguir isso com Cristo, entendendo isso. Quando você procurar viver 24 horas para Deus, trabalhando em casa, amando a esposa, os filhos, os pais, as mães, você vai começar a entender isto, a oferta de amor. E tem que engolir muitas coisas mesmo. Cristo engoliu muitas coisas, ele foi lá para o matadouro, calado, ofendido. E você? Então ele começa a imitar Cristo, começa a imitar Cristo, começa a imitar Cristo. Aí tem uma carta que ele se enfurece. Ó, me imita, vai, pode me imitar, olha para mim, me imita, porque eu vou imitar Cristo, pronto. Ele assume o Paulo, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E essa carta é fantástica, não vai dar para nós continuarmos lendo, porque o Paulo vai pegar um pouco pesado aqui. Sabe por quê? Ele vai citar, eu tenho mais alguns minutinhos, vou seguir. Isso, presta atenção, é aqui. Então, começa a imitar Deus, começa a imitar Cristo, e tenha uma vida, ofereça a sua vida para Ele. Assim, se você faltar um domingo na igreja, não tem problema. Porque aqui você vê, só, hein, pelo amor de Deus. Então, posso faltar sempre? Não, porque aqui é o nosso quartel-general. Nós temos que nos alimentar, nos amar, batalhar juntos. E aí nós vamos enfrentar o dia a dia vivendo para Deus. Quando você começa a viver a sua vida para Deus, 24 horas por dia, começar a buscar Deus. Eu sei que é tudo teoria, deve estar pensando aí, mas tenta, imita Cristo que é possível. Você vai ver que a sua vida está sendo oferecida para Ele. Então você vai ser um bom funcionário, vai ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. É que o vai citar daqui a pouquinho aqui. É isso que ele está tentando encaminhar o apóstolo Paulo. E aí ele fala assim, mas e aí? Mas ele fala assim, olha que lindo. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nem sequer menção. Não. Vamos ter um culto, então vamos dar umas orientações sexuais. Não sei, não. Não, tá? Nem menção de moralidade.
olha, nem é para cobiçar, impureza, nada. Você tem que limpar a sua cabeça. Começa a vir pensamentos impuros, Senhor, em nome de Jesus, dá um louvor. Coloca nos meus lábios um cântico novo. Salmo 40. Ele vai te levantar da cinza, vai te colocar em cima da rocha, vai colocar um cântico novo na sua boca. Às vezes se empolga e quer compartilhar com todo mundo, né? Às vezes tem cântico que não pode cantar aqui, né, Flávio? Ainda, mas assim, mas só para você entender, mas não tem problema. Então, assim, aí, assim, não tem problema. Foi Deus que te deu. Aí, isso é um momento, e é engraçado isso, porque, por exemplo, eu tinha muito essa de ficar amarrado naqueles hinos da conversão, lembra? Quando você se converteu, lembra disso ainda, Tânia? Assim, aqueles hinos do cantor cristão, né? As irmãs gostam também. Tem no foi na cruz, onde um dia... aí até sorriu, ó. Os pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abriu. Esse hino é eterno. Mas se você deixar, você fica só lembrando da sua conversão. Você já se converteu. E Deus vai colocar um cântico novo. É um som do momento. Você tem que se atualizar. Sabiam disso? Também nos louvores? De vez em quando, os meninos aqui do louvor vão até... lembra disso aqui, tia? Eu coloco uns louvores. Mas é a unção do momento. Porque assim, tudo que você passou até agora faz parte da sua vida, do crescimento. É a sua época, você está vivendo agora, é a sua época agora. Então ele fala assim, olha, não fica, pensou coisas imorais, viu filme, tira. Tem cenas impróprias, tira, põe outro filme. É assim, ó, não cobiça nada, mantenha sua mente pura, tá bom? Pede um cântico novo para Deus. E aí, olha só, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí você fala, ixi, Cícero, eu vou para o inferno. Eu nunca vou falar isso. Eu aprendi a lição. Jesus fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra. É Jesus, entendeu? Então, esse negócio de esquece, negócio de... Agora, se você é um relacionamento com Deus, Deus vai colocar na sua mente pensamentos puros. Não é isso? Vai colocar na sua mente a palavra, vontade de servir, vontade de fazer o bem. É isso, porque você tem a mente de Cristo. O Paulo vai tentar falar isso, explicar para a gente em outra carta que nós vamos ler depois. Olha, você tem a mente de Cristo. Vamos treinar isso, vamos aprender. E o Paulo sabe, meus amados, que é difícil essa teoria. Então, eu quero convidar você a não faltar na próxima semana, na escola bíblica. Por quê? Nós vamos continuar esse capítulo e o Paulo vai te dar umas dicas sobre uma tal de armadura espiritual. E nós vamos se apropriar dessa armadura na próxima semana, que é muito conhecida. Vamos dar uns detalhes, algumas situações onde você pode usar a armadura, tá bom? E aí você vai entender que o apóstolo Paulo também passou por tudo que você passou. Ele era um assassino de cristão. E ele fala com autoridade. É por isso que eu vou te falar uma coisa. Às vezes quando você erra, e você vê algum jovem caminhando na mesma direção, você tem autoridade sim para falar para ele que está errado. Porque você errou. É exatamente o contrário. Quem é você para falar? Igual fizeram com Moisés lá. Que ele matou o cara para defender os irmãos. No dia seguinte o cara estava brigando. Com essa história, né? E o Moisés vai se defender. Quem é você? Quem é você para querer nos orientar? Que vai querer nos matar igual você matou o outro? Quer dizer, as pessoas, né? Então, exatamente, Deus permitiu que você passasse para você entender que você não consegue nada sem Ele e agora você tem autoridade, sim, para ensinar as pessoas. É exatamente o contrário. Se você passou por aquilo e você busca Jesus, Jesus te perdoou, Jesus te dá um caminho novo, você tem que usar, assim, a sua vida como exemplo, com autoridade. Porque você sabe para onde vai. O buraco está na frente, as pessoas não estão vendo. Então, em nome de Jesus,
Na próxima semana nós vamos terminar, tá bom? A carta de Efésios, e eu conto com você. Deus abençoe você, obrigado pela tua presença. Continue conosco, tá? Tem uma outra mensagem para você daqui a pouco. Deus não